Olá pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite do CIE para poder dialogar com vocês e parabenizá-los pela iniciativa. Nosso tema de hoje é governança na gestão sustentável. Nós vamos tratar do desenvolvimento econômico sustentável, seus impactos sociais, ambientais, institucionais nas comunidades, enfim, um tema da maior relevância. Nós vamos falar de vida, nós vamos falar de saúde pública, nós vamos falar de mercado, de oportunidade, enfim, do que nós devemos internalizar na nossa vida e criar isso como um dogma, quer dizer, devemos criar isso como um hábito todos os dias, começando o seu trabalho em casa, que tem a ver com muitos impactos. Nós também vamos falar sobre alguns eixos importantes desta governança na gestão ambiental. Vamos falar na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, estamos chegando a 10 anos, que ficou durante mais de 20 anos em discussão no Congresso Nacional, e é uma boa política. Falta execução, mas o Brasil tem excelentes políticas, e também vamos falar da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que tem mecanismos econômicos de oportunidade, de negócios, oportunidade de trabalho, e o que é mais relevante em tudo isso é que você consegue combinar a economia com boas práticas de gestão ambiental. Vamos falar também da questão do saneamento público, que recentemente foi aprovado no Congresso, nos últimos dias, o Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, que vai ser uma revolução do ponto de vista de universalização do saneamento básico e o acesso à água potável, que representa a saúde como saneamento. Muitas pessoas sairão da fila do Sistema Único de Saúde, do SUS, porque vão ter acesso à água e esgoto. Somos mais de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto no Brasil, e 1/3 desse contingente dos 100 milhões de pessoas não tem acesso à água potável. Isto é uma verdadeira vergonha. Nenhum país do mundo evolui sem educação, sem saúde pública, sem sanidade, sem controles de saúde pública e muito menos de educação. Nós precisamos avançar muito. O Brasil tem muitas oportunidades. É um país privilegiado do ponto de vista de patrimônio ambiental. Temos uma floresta que é uma sumidora, que reduz enormemente as emissões de gases de efeito estufa no Brasil, de vários setores da economia e também da mobilidade urbana. Mas não podemos continuar devastando a floresta. Não podemos mais queimando a floresta. Temos que combinar o desenvolvimento com preservação, mas precisamos avançar. A preservação, ela é fundamental, mas tem que haver um equilíbrio do interesse econômico com o conservadorismo de manter muitas ações, não permitindo o desenvolvimento. Esta combinação para a vida das pessoas, para a geração de emprego, renda, oportunidade, retirar as pessoas da miséria em situações tristes, de grande pobreza. Somos uma população muito, muito expressiva de miseráveis, de pessoas desempregadas, de pessoas sem onde morar, morando em costas, morando em áreas de extremamente risco. Quando vem algum acidente ambiental,
seja regional, nacional ou internacional, essas pessoas são as primeiras a serem atingidas, tendo que ser refugiadas ambientais. Isso a gente vê no mundo todo. Já vimos também impactos causados pelas ações de grandes grupos também em áreas de alto risco, né? Como vimos no passado lá no Golfo do México, com a British Petroleum, como vimos também em outras aqui no Brasil, o caso lá em dois casos em Minas Gerais, Brumadinho, e enfim, eu acho que esses cuidados nós devemos ter para poder avançar do ponto de vista de governança. E quando a gente chama a governança, é colocar tudo embaixo de uma estrutura que se possa visualizar os controles, a transparência, os relatórios de gestão ambiental, da indústria, do comércio, do serviço, dos governos. Todos aqui, não existe algum setor ou pessoas que estão fora desse processo. Todos nós estamos dentro desse processo. Não existe nenhum tipo de setor empresarial ou governos, organizações públicas que estejam assim, que não respondam pelas suas responsabilidades social e ambiental e, obviamente, que tenham um caráter econômico, institucional, cuidando, né, das pessoas que mais precisam e que a gente possa efetivamente trazendo mais produção, mais desenvolvimento equilibrado, com controles, com baixo carbono. Nós temos vários mecanismos no Brasil e fora hoje disponíveis para reduzir, por exemplo, as emissões. Em 2009, nós tivemos o privilégio de participar da COP15 em Copenhague, onde mais de 150 líderes mundiais estavam presentes, estadistas, discutindo naquele fórum a economia do planeta para poder equilibrar com a questão da preservação ambiental. Então, isso é possível, sim. Já temos grandes exemplos no mundo, como cidades como Vancouver, que geralmente é número 1, número 2, né, disputando com Copenhague, com outras cidades, onde conseguiram reduzir. Estou falando Vancouver, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, como Porto Alegre, conseguiram reduzir os impactos ambientais de várias formas. A redução da mobilidade urbana, quer dizer, do transporte coletivo, ou mesmo o transporte coletivo com sistemas elétricos, híbridos, e assim nós vamos melhorando, né, a qualidade de vida e vamos melhorando também as oportunidades de trabalho numa nova economia. Nós estamos a caminho, né, desta nova economia, dessa economia de baixo carbono, já há algum tempo perseguindo. Com o episódio da pandemia e esse impacto ele toca no mundo todo, muitos países não que estivessem preparados, alguns estavam melhor estruturado a sua organização de saúde pública. Mesmo assim, sofreram um impacto relevante. Os que estavam menos, que é o caso do Brasil, menos preparado do ponto de vista de organização, de gestão, de eficiência na saúde pública, que saúde anda junto com o tema da sustentabilidade. Não existe saúde separada, nem economia separada, não existe a indústria, quer dizer, separada, ou comércio, ou serviço. Não existe absolutamente nenhuma atividade, seja ela do ponto de vista do desenvolvimento do econômico, seja ela do desenvolvimento público, seja ela do voluntariado, enfim, de outros setores, né? Todos estão embaixo
de uma única organização do ponto de vista de gestão de ações. O que nós temos é que fazer essas organizações e esses setores trabalharem de uma convergência. E a convergência passa pelas boas práticas, pelo foco, pela direção correta do que vem através de uma educação, de uma orientação, de um conhecimento público da legislação. Como falei aqui, fiz referência no início de 3 legislações importantes: Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, Política Nacional de Mudanças Climáticas, em 2009, depois da COP15, que é o maior evento promovido pela Organização das Nações Unidas, pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde acompanha no mundo todo o volume de emissões e o alerta o risco que nós estamos correndo em função desta vamos dizer assim, aumento, a elevação dos mares, dos rios no mundo todo. E isto é um risco eminente. Então, para reduzir os riscos ambientais, nós temos que tomar algumas providências necessárias, cautelas e também ações importantes, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, onde a gente vê pelo Brasil todo, pelas estradas, pelos rios, pelos mares, garrafas PET, vemos móveis tirados em determinados riachos, nós vemos, enfim, resíduos como todo, muitos resíduos de maior ou menor impacto, mas todos eles criando um passivo ambiental. E para isto não ocorrer, não precisamos mais de legislação. Temos uma farta legislação no Brasil: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Mudanças Climáticas, e agora temos uma atualizadíssima legislação, marco legal do saneamento básico no Brasil. Essa legislação que foi recentemente aprovada, ela traz metas e obrigações importantes para as companhias municipais de saneamento, companhias estaduais de saneamento e companhias nacionais. Não é o caso porque nós temos as companhias sempre nos estados e nos municípios. Mas o importante é que esse marco legal ele traz obrigações importantes. Nós temos aí uma meta de 13 anos até 2033 para atingir 98%, 99%, tanto na água potável como na coleta e no tratamento de esgoto, para atingir. E isto é o equivalente, mais ou menos, a 600 bilhões de reais de investimento. Esses investimentos sairão do setor privado. O setor público, o Brasil, se esgotou em termos de recursos para investir em infraestrutura. Não consegue mais ter capacidade de gerar recursos pela sua deficiência, né, muitas vezes na questão da aplicação dos recursos que obtém através, né, da geração de impostos. Então, o setor privado tem uma oportunidade excepcional de fazer um investimento de longo prazo, mas com um retorno bastante atraente para os fundos, para os bancos, para as operadoras de saneamento. Enfim, já temos várias companhias no Brasil privadas ocupando um espaço interessante, mas ainda modesto. Temos aí o setor privado no Brasil deve ocupar aí 6% do saneamento do Brasil,
mas estamos próximos a aumentar, muito próximos de aumentar esse volume da participação do setor privado em várias companhias estaduais e companhias municipais, que serão logo em breve, nesse semestre de 2020, serão objetos de licitação para concessão ou pelo mecanismo de parceria pública e privada. Esse é outro mecanismo que realmente viabiliza, né, essa possibilidade de atrair o recurso privado com garantias, com metas, objetivos, enfim, também com condições de margem de retorno para os investidores. Esta é uma realidade nova que o Brasil vai viver, independente da pandemia que estamos vivendo. A economia tem que seguir. Essa reconstrução da economia, ela passa, sim, passa pela questão dessa governança na gestão sustentável, onde temos lá esses braços, né, no setor da infraestrutura, temos também possibilidades na área de saúde, temos possibilidade na área da educação e temos possibilidade também, né, de uma tecnologia, na área de tecnologia, de inovação, com muita, vamos dizer assim, com respostas relativamente rápido, porque a tecnologia e a inovação responde muito rápido. Depois temos a indústria do turismo, que a gente está evoluindo também, com áreas federais, estaduais e municipais, onde esses parques serão concedidos para o setor privado, onde o setor privado terá a responsabilidade de mantê-los, conservá-los e também criar atrativos para poder se remunerar, amortizar o seu investimento e ter ganho, que é justo e legítimo. Não adianta a gente pintar um quadro cor-de-rosa que nós faríamos tudo isso sem recursos da iniciativa privada. Isso não existe. Isto é um discurso, é uma teoria que eu prefiro aqui não avançar, mas é um tema ideológico que muitos movimentos defendem, que o setor público pode fazer tudo e o setor público não pode fazer mais nada, a não ser cuidar, né, da educação, cuidar da segurança, cuidar da saúde, mas trabalhando também em cogestão com o setor privado. Eu defendo a cogestão, que é um pouco diferente da PPP, da parceria público-privada. A cogestão o Estado tem orçamento, tem recurso, ou o município, trabalhar com o setor privado na execução de determinadas atribuições e obrigações, aonde ele tem que entregar para a população, para a comunidade, serviços e equipamentos sociais. Isto dá mais resposta, dá mais, vamos dizer assim, transparência da aplicação desse recurso, que são esses recursos, como já disse, são recursos do contribuinte. Então não existe um recurso público, existe um recurso do contribuinte que transfere ao setor público uma gestão que nem sempre é eficiente. E aqui eu não falo de governos, eu falo de Estado. O que nós estamos sempre defendendo é que nós defendemos, e eu defendo, né, é a gestão de Estado e não de governos, porque os governos passam e o Estado continua e as pessoas precisam viver dignamente. E a dignidade, ela vem de um tratamento inclusivo, um tratamento respeitoso com todas as categorias, né, que compõem o tecido social. Nós não podemos excluir absolutamente ninguém. Ao contrário, nós temos que trazer cada vez mais esse contingente de pessoas que estão afastados do mercado, do acesso ao mercado, sem poder aquisitivo, sem condições de comprar um litro de leite, comprar um quilo de pão,
ou farinha, enfim, alimentos, feijão, arroz, porque não tem oportunidade, não tem emprego, não tem moradia, não tem esgoto, não tem água, não tem saúde, não tem escola para os seus filhos, não tem capacitação, então fica sem instrumento, sem equipamento, sem instrumentos de sobrevivência com dignidade. Nós poderíamos ter no Brasil muito mais pessoas consumindo, com condições, com um emprego formal, tá? Tendo essa condição de levar uma condição na sua comunidade melhor, expandindo toda essa cultura do bem-estar social, do acesso à educação. Nós teríamos uma sociedade muito mais, vamos dizer assim, digna, né? Uma sociedade com valores, com ética, com transparência, e diminuiríamos muito a delinquência, né? O crime organizado, que se alimenta das pessoas que estão em situações vulneráveis nesse país. Grande parte das pessoas que são levadas ao crime porque estão em situação de desemprego, não tem nenhuma perspectiva de encontrar trabalho e sustento para a sua família, e acabam indo praticar crimes, do crime mais simples, ao mais sofisticado, através dessas redes do crime organizado no Brasil, milícias e outras tantas que a gente vê por aí. Então, talvez a lógica é outra. Ao invés de nós estar construindo grades, né, para nos proteger, ao invés de nós estarmos construindo presídios para nos proteger, nós devemos criar oportunidade. E só através de uma economia, de uma geração de oportunidades, através do emprego na indústria, no comércio, no serviço e também no terceiro setor, é que nós vamos ter condições de melhorar a sustentabilidade como um todo. E quando a gente fala sustentabilidade, a palavra, a palavra que muitas pessoas têm repetido com frequência, é importante que se diga que a sustentabilidade vem de você poder se viabilizar daquela atividade, né, ou daquela ação que você faz, né, e poder contribuir para as questões ambientais, as demandas ambientais, sociais e também institucionais na sua sociedade, na sua comunidade, no seu entorno. Os grandes impactos, a gente sabe que a gente pode agir rapidamente, né, trabalhando com grupos, movimentos comunitários, onde a gente pode melhorar muito a questão habitacional, inclusive de saúde, através dos postos de saúde, mas esse é um arranjo que passa também de uma combinação econômica das companhias, das organizações empresariais e também das organizações públicas, porque elas têm o poder público, né, de poder agir. O setor empresarial tem a vontade, tem a generosidade de poder contribuir, e tem contribuído muito nesse momento de pandemia. O setor empresarial tem sido extremamente generoso, a indústria em especial e outras organizações voluntárias de empresários que se organizaram em torno de um grupo, né, ou através de uma instituição,
e resolveram colaborar e ajudar e para ocupar aqueles espaços que o setor público não tem conseguido chegar mais. E quando chega, chega com muita dificuldade ainda, e é tudo muito mais difícil você lançar um edital público para a compra de alimentos, é tudo muito mais complexo, o tempo é muito mais demorado e as pessoas não podem esperar. Então, eu acho que é uma questão que a gente deve levar em conta, a governança na gestão ambiental e na sustentabilidade. Ele passa por esses eixos importantes, que é desde a questão do saneamento básico, o acesso à água potável, o desmatamento que tem crescido na Amazônia, tem gerado um volume expressivo de emissões de gases de efeito estufa. Isso, durante muito tempo, a cidade de São Paulo sofreu muito, o número de mortes era muito maior, respirando as emissões de gases do transporte urbano, que é o segundo, o terceiro, enfim, setor impactante na questão das emissões. E nesses tempos, por incrível que pareça, nós vamos reduzindo em função da baixa economia, da mobilidade reduzida, do movimento também das pessoas no acesso ao consumo. Quer dizer, é algo que nós temos que avaliar a questão do consumo consciente também, do processo, desde o desenvolvimento do produto. E aí a gente já estamos falando da economia circular, desde aquele momento que você cria, que desenvolve, pensa um determinado produto, você tem que pensar de uma maneira sistêmica. A logística reversa tem esse foco. Você desenha, você pensa o produto, a solução, enfim, que você está querendo entregar para o consumidor, e toda a cadeia, todo o processo, desde o design sustentável, do material, enfim, que você vai utilizar, que possa depois ser reutilizado lá na primeira fase do consumo e do descarte, para poder parte desse produto ou todo, ele possa depois ser reutilizado num outro ciclo produtivo. Então, esta é a logística reversa, alinhada com as boas práticas de governança sustentável. Então, aqui é um claro exemplo, e outra é, como já falamos, a questão dos acordos setoriais, também, que já temos alguns, o setor de pneus, lâmpadas fluorescentes, onde você vai, as companhias são obrigadas a receberem, através das suas redes de distribuição, ferragens e outras, grandes lojas, para poder fazer todo o trabalho de descontaminação e também a separação do alumínio, do vidro, dar uma outra destinação num outro ciclo produtivo, e também do próprio mercúrio. Mercúrio também é reutilizado no caso da lâmpada fluorescente. Este é um exemplo, de uma cadeia importante que, além do risco, que é o mercúrio, de contaminação de solo, enfim, e durante muitos anos as pessoas enterravam lâmpada, ou quando não jogam lâmpada, enterravam pelo mundo afora, pelas cidades do Brasil e nas capitais, enfim, ou quando também, ao invés de contêineres que são exclusivamente para orgânicos em algumas cidades, outras têm orgânico e seco, onde é o reciclável, mas não é o caso de Porto Alegre. Nós temos os contêineres de resíduos orgânicos, misturava orgânico com produtos descartáveis, produtos, enfim, resíduo, que contaminam todo aquele orgânico, que poderá ser aproveitado de diversas formas, para gerar energia, para gerar adubo, enfim. Hoje nós temos solução para praticamente todos os resíduos que nós geramos. Então,
Resíduo essa política nacional de resíduo é tão ampla que muitas coisas não vou lembrar aqui, mas acordos setoriais de bateria, lâmpadas fluorescentes, de embalagem de agrotóxico, nós já temos há algum tempo. Temos também agora um grande acordo setorial das embalagens de alimentos. Ela está em vigor e ela entra numa fase de estruturação e vamos ter aí algo muito positivo, porque vai atender muitas pessoas e vai envolver a sociedade, tem que sentir parte, né, comprometida com essas ações todas, porque nós vamos melhorar muito o nosso ambiente, a qualidade de vida da sociedade, ela pode ter um significado, uma reconversão geral. Então eu fico por aqui, mas eu estou à disposição de todos, sempre, tá? Obrigado mais uma vez ao CIEA e mais uma vez felicidades a todos, cuidem-se, isso vai passar, aliás, já está passando. O meu sentimento é que nós já estamos mais avançados que tivemos há um mês, e logo, logo nós vamos poder estar, né, respirando, circulando, respirando fora de casa, fazendo o seu lazer e trabalhando, mas sempre com um alerta, né? Vamos usar máscara, vamos fazer a higienização conforme orienta a orientação, né, da autoridade de saúde, vamos cuidar dos nossos e vamos nos cuidar para cuidar de outras pessoas, mas vamos seguir a vida. Eu acho que temos muito trabalho pela frente. A reconstrução da economia ela vai passar obrigatoriamente pela questão das boas práticas de governança na gestão ambiental. Essa governança sustentável e, né, o desenvolvimento econômico sustentável, ele é o que viabiliza, é o mecanismo econômico para viabilizar as grandes ações e as grandes mudanças que o Brasil precisa, e o Rio Grande do Sul, idem. O Rio Grande do Sul é um estado que é rico, privilegiado pela natureza, temos uma grande produção agrícola respeitada e reconhecida no mundo, mas nós temos que ampliar as outras atividades e tornar todas essas atividades do comércio, da indústria, essa inserção social também de pessoas que estão afastadas, que estão fora do mercado, trazê-las, capacitar, educar, e as boas práticas e a governança, ela é decisiva. Transparência, ética, valores, você pode mudar para qualquer lugar do mundo, que você vai ser reconhecido pela sua postura, pela sua atitude e por esta relação amigável com o meio ambiente. Bom trabalho e obrigado mais uma vez.